política e cinema já vem de longa data, mas esse vídeo aqui vai se basear do início da Guerra Fria para cá. Vamos lá então? Guerra Fria primeiro, para não embolar. Depois da Segunda Guerra Mundial, o cenário político mundial sofreu algumas alterações. Antes da Segunda Grande Guerra, havia vários países que eram considerados potências no xadrez internacional. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, esses países vão assumir uma posição mais coadjuvante e o protagonismo vai ficar a cargo de dois países que vão ser considerados potências a partir de então. Estados Unidos, representantes do modo de produção capitalista, e União Soviética, representantes do modo de produção socialista que almeja atingir o comunismo. Para ficar melhor de entender, antes da Segunda Guerra era a briga de cachorro grande, vários deles. Depois da Segunda Guerra, continuou sendo briga de cachorro grande, só que agora só com dois. O termo Guerra Fria vem do fato de não ter ocorrido um confronto direto entre as duas potências. Eles não chegaram às vias de fato, o que não quer dizer que não houve derramamento de sangue, a gente já vai tratar disso. Na verdade, a Guerra Fria pode-se dizer que foi uma disputa no campo ideológico. Cada um dos dois lados vai tentar convencer o maior número de pessoas no mundo que o seu modo de produção é o ideal para se tocar a vida para frente. Os Estados Unidos vão procurar demonstrar as benesses do capitalismo e a União Soviética vai fazer o mesmo, só que em relação ao regime socialista. Na verdade, é uma disputa por áreas de influência. Para ficar melhor de entender, não foi uma guerra no sentido clássico do termo. Foi uma guerra por tabela. Foi uma guerra por influência ideológica. Foi uma guerra muito mais política do que militar. Embora a gente tenha experiências militares com muita morte ocorrendo. A gente já vai tratar disso. Como foi uma guerra não declarada abertamente entre as duas potências, como acabou se tornando uma guerra muito mais político-ideológica, então a gente usa o termo Guerra Fria. Os dois lados utilizaram propaganda, espionagem e intervenção militar em outros países para defender seus interesses, ajudar seus aliados e ampliar suas áreas de influência. Em 1945 foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é preservar a paz mundial e evitar um novo horror, como o que aconteceu nas duas grandes guerras. Se consegue atingir esse objetivo é outra história. No mesmo ano ocorreu a Conferência de Potsdam, na Alemanha, que dividiu aquele país e a sua capital Berlim em dois. A gente já vai tratar disso também um pouquinho ali na frente. Um cenário que é importante você ter em mente é que depois da Segunda Guerra Mundial, os principais países da Europa estão destruídos e precisando se reerguer. Os Estados Unidos, então, vão iniciar um processo de ajuda econômica para que esses países se reergam. É o chamado Plano Marshall. Ele se resumiu em empréstimos a juros muito baixos, investimento em tecnologia e fomento à economia desses países. De fato, o Plano Marshall vai conseguir reerguer países como a Inglaterra, a França e a Alemanha Ocidental. Se você acha que isso se deveu a um certo altruísmo ou benevolência dos Estados Unidos, não é bem por aí. O objetivo do Plano Marshall é fortalecer o capitalismo europeu para conseguir aliados e evitar o avanço da influência soviética. Do lado soviético, nós tivemos o Cominform, que submeteu todos os partidos comunistas de outros países ao comando do Partido Comunista Soviético. É importante ressaltar também que a União Soviética interviu militarmente em vários países, como no leste europeu, por exemplo. Nesse contexto de oposição ideológica, Estados Unidos e União Soviética vão decidir dividir a Alemanha, que foi considerada a principal culpada pela Segunda Guerra Mundial, em duas áreas de influência. Na verdade, a Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência, mas para efeito desse vídeo, vamos tomar a dicotomia da Guerra Fria, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental sofreu influência política dos soviéticos e a Alemanha Ocidental sofreu influência política do governo estadunidense. E aí ocorreu a necessidade de se dividir também a capital, Berlim, entre Ocidental e Oriental. No ano de 1961 foi erguido um dos maiores, se não for o maior símbolo da Guerra Fria, um dos maiores símbolos da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Ele vai durar de 61 até 89, quando ele é derrubado já na derrocada do sistema socialista durante a Guerra Fria. O Muro de Berlim simboliza muito bem o que foi a Guerra Fria.
um mundo dividido, dicotômico e bipolar. De uma forma ou de outra, todos os países do mundo ou se alinharam ou de um lado ou de outro da Guerra Fria. Nesse contexto, os Estados Unidos também formaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que visava uma cooperação mútua entre os países capitalistas em caso de uma agressão externa. Respondendo à OTAN, os soviéticos formaram o Pacto de Varsóvia, que partia do mesmo princípio: preservar o bloco comunista da influência, qualquer que fosse ela, do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então, a OTAN e o Pacto de Varsóvia representam a oposição entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos vão liderar um movimento que trata-se de uma campanha contra os setores que simpatizam com o lado socialista. Esse movimento vai ser liderado por um político chamado Joseph McCarthy. É o chamado macartismo. Tinha o objetivo de extirpar de dentro da sociedade estadunidense os simpatizantes ou qualquer coisa que pudesse valorizar o lado de lá da Guerra Fria. O macartismo perseguiu cientistas, pesquisadores, professores, advogados e outros setores da sociedade civil que demonstrassem algum apreço ou simpatia pelo bloco soviético. No lado soviético também teve perseguição, e ela foi liderada pelo próprio governante soviético, o Stalin. O stalinismo foi responsável por queimar livros, prender muita gente e matar muita gente. Stalin costumava mandar fuzilar seus opositores, além de internar em hospitais psiquiátricos e formar até campos de concentração de trabalho escravo, que em nada ficavam devendo aos campos de concentração alemães. Bom, o que isso tem a ver com a construção de uma sociedade socialista? Até onde eu sei, nada, tem que perguntar para o Stalin. Dentro do contexto da Guerra Fria, também deu-se início à corrida armamentista. O termo é autoexplicativo. As duas potências vão competir uma com a outra para ver quem produz mais armamento bélico, tanto na qualidade quanto na quantidade. Então, assim, se os soviéticos criam a AK-47, que é uma arma de um poder de destruição muito grande, os Estados Unidos não podem deixar por menos, então eles desenvolvem a M16, que é tão destruidora quanto, ou até mais. Na verdade, a corrida armamentista é para mostrar para o outro lado da Guerra Fria que você é superior militarmente e em poder de destruição. Quando Stalin morre em 53, assume o poder Nikita Khrushchev. Esse governante soviético vai adotar uma postura mais diplomática e amena em relação aos Estados Unidos. Por isso, vai ter início um período que vai ficar conhecido como coexistência pacífica. É como se os soviéticos dissessem: tudo bem, a gente não se gosta, mas a gente consegue se aturar. A partir daí, a disputa se deslocou para o campo científico e tecnológico. Vai ter início a chamada corrida espacial, que o termo também é autoexplicativo. Os soviéticos vão ser o primeiro país a colocar um satélite em órbita na Terra, em 1957. E em 1961, os soviéticos vão se tornar o primeiro país a colocar uma nave tripulada no espaço, com o astronauta Yuri Gagarin. Frente ao êxito soviético, os Estados Unidos investem muito em tecnologia e no ano de 1969, Neil Armstrong, na nave Apollo 11, se torna o primeiro Homo sapiens a pisar na Lua. Você já deve ter visto a imagem do astronauta colocando a bandeira dos Estados Unidos na Lua. É como se eles dissessem para os soviéticos: vocês saíram na frente, mas a gente chegou primeiro. Um desdobramento bélico da Guerra Fria que derramou muito sangue foi a chamada Guerra da Coreia. A Coreia foi invadida pelos dois lados e acabou se dividindo entre Coreia do Norte, sob influência comunista soviética, e Coreia do Sul, sob influência do governo dos Estados Unidos. Os dois lados desejavam a unificação do país, mas os dois lados reivindicavam o comando dessa unificação. Aí já viu, né? Em 1950, 5 anos depois de fim da Segunda Guerra, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e tem-se início a guerra. Ela vai durar 3 anos com um saldo de 2 milhões de mortos. Depois de 3 anos, em 1953, é assinado um cessar-fogo e a Coreia está dividida nesses moldes até hoje. Nos últimos anos, o governo da Coreia do Norte tem feito algumas ameaças aos Estados Unidos, sinalizando inclusive com a possibilidade de uma guerra nuclear. E no ano de 2012, chegou a ocorrer incidentes militares entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia parece ser um lugar que ainda respira um pouco da atmosfera da Guerra Fria. Enquanto o governo estadunidense vai se empenhar ao máximo em competir com o seu rival, vão começar a surgir denúncias
dentro da sociedade civil americana a respeito de racismo, militarismo exagerado e muito dinheiro gasto com uma corrida armamentista. Essas críticas vão se intensificar quando começar um outro desdobramento muito emblemático da Guerra Fria, que é a chamada Guerra do Vietnã. Mas dessa a gente vai tratar um pouquinho ali na frente quando a gente for falar de cinema. No campo da música, Bob Dylan foi um cantor e compositor que usou sua música para se posicionar contra o governo dos Estados Unidos. Na Inglaterra, Beatles e Rolling Stones são os nomes que surgiram no contexto da Guerra Fria. Um movimento que também foi oriundo do contexto da Guerra Fria é o movimento hippie. É um movimento pacifista que se negava a escolher qualquer dos dois lados da Guerra Fria, optando pelo emblemático paz e amor. O movimento hippie se opunha ao modo de vida capitalista, calcado em bens materiais e no consumo. Uma forma de simbolizar esse inconformismo são os cabelos longos, as sandálias e uma vida pautada muito nos ensinamentos do Mahatma Gandhi. Ou seja, a cultura hippie se posicionava contra o modo de vida americano, chamado American Way of Life, que era fundamentado no ganho de dinheiro, no consumo exagerado e na possessão de bens materiais, como forma de dar sentido à vida. Na verdade, o movimento hippie foi um dos que primeiro descobriram que a vida da pessoa não é cumprida em etapas, onde você estuda, arruma um trabalho, constitui família, dando a impressão de que você está sempre progredindo à medida que você consome as coisas. O movimento hippie percebeu que a vida das pessoas é feita de altos e baixos. Embora não seja possível a gente encontrar um movimento hippie tal como era naquela época, ainda existem remanescentes de pessoas que se negam a viver uma vida calcada no consumismo e em bens materiais. Geralmente essas pessoas são pacíficas, muito bem educadas e muito respeitosas. A Guerra Fria, portanto, vai durar de 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, até 1991, com o desmantelamento da União Soviética. O Muro de Berlim cai em 89 e ele já é um prenúncio de que o bloco socialista liderado pelos soviéticos não vão conseguir competir mais com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Nesse contexto de guerra ideológica, o cinema, além de arte e entretenimento, vai se mostrar uma arma poderosa também de convencimento no contexto da Guerra Fria. Várias produções cinematográficas vão ser feitas com o intuito de passar uma imagem positiva e heróica de um dos lados da Guerra Fria em detrimento do outro. E é natural que nós, do lado mais ocidental do mundo, tenhamos mais acesso às produções cinematográficas oriundas dos Estados Unidos. Por exemplo, no ano de 1953, o diretor Samuel Fuller lança o filme Anjo do Mal. Esse filme é um exemplo de como era trabalhado o imaginário coletivo das pessoas em relação ao comunismo, retratando o comunismo como uma ameaça mundial. Sim, porque o protagonista do filme descobre, fortuitamente, um plano dos comunistas para dominar o mundo inteiro, submetendo todo mundo a uma ditadura. Aliás, uma das coisas que foi muito bem trabalhada pelos estadunidenses é o fato dos Estados Unidos serem uma democracia e, por isso, que permite liberdades, e o lado soviético funcionar sob a égide de uma ditadura, o que é verdade. Em 1964 é lançado o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick. O filme se mostra mais neutro e procura criticar os dois lados da Guerra Fria, além de traduzir o medo que pairava em relação a uma possível guerra nuclear entre as duas potências. Aí a gente chega no personagem 007. No ano de 1967 é lançado Moscou contra 007. Moscou? O personagem é um britânico que está a serviço da rainha, já que os britânicos se aliaram aos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Protagonizado por um jovem Sean Connery, o filme mostra um plano soviético maquiavélico para dominar todo o planeta, mas que para lograr êxito precisa eliminar o agente. Para frisar a superioridade frente ao inimigo, o personagem é mostrado como mais ágil, mais esperto, mais bem equipado, mais bonito, mais sedutor, além de estar sempre acompanhado de uma Bond Girl agradabilíssima. A ideia é fazer com que você queira ser o 007 e derrote seus inimigos. Um desdobramento da Guerra Fria que foi muito bem trabalhado no cinema foi a Guerra do Vietnã. No ano de 54, na Conferência de Genebra, o Vietnã se livra do domínio francês. Assim como a Coreia, o Vietnã se dividiu em dois: Vietnã do Norte, sob influência comunista soviética, e Vietnã do Sul, sob influência estadunidense.
Os dois lados eram uma ditadura. Como assim, Zé? Você está dizendo que os Estados Unidos são uma democracia, mas que apoia ditaduras? Sim, e não foi só no Vietnã, não. A América Latina também. No ano de 59, o governo do Vietnã do Norte convoca guerrilheiros do Vietnã do Sul a pegarem armas. Tem-se início a guerra. Ela vai durar de 59 a 75. De 59 a 65, os Estados Unidos vão se limitar a fornecer armamento para os vietnamitas do Sul e treinamento militar. Mas a partir daí, eles vão começar, frente ao envio de soldados soviéticos para a guerra, também a enviar soldados estadunidenses para a guerra. Os Estados Unidos chegaram a mandar para o Vietnã mais de 500 mil soldados. Mais de 58 mil soldados estadunidenses foram mortos no conflito. Isso fez com que a sociedade estadunidense começasse a se posicionar contra um governo que enviava seus jovens para morrer numa guerra que fazia cada vez menos sentido. Morrer para quem? Lutar por quem? Por quê? São perguntas que começaram a ser feitas. Na verdade, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã meio que resumem a Guerra Fria do ponto de vista bélico. Se as duas potências não chegaram às vias de fato, não chegaram a entrar em conflito direto uma com a outra, então elas fazem isso por tabela, utilizando intervenção militar em outros países. Na verdade, quando qualquer dos lados manda soldados para o Vietnã ou para a Coreia, na verdade o inimigo que eles estão combatendo é o lado de lá da Guerra Fria. Os russos, quando vão para o Vietnã, combatem não os vietnamitas, mas os americanos. E os americanos, quando vão para o Vietnã, combatem não os vietnamitas, principalmente os soviéticos. Em 73, o presidente Nixon, sofrendo muita pressão da sociedade civil, assina o cessar-fogo. Aí o governo do Vietnã do Norte vence o conflito e o Vietnã se torna um país de orientação comunista. O saldo da guerra chegou a ficar entre 1,5 milhão a 3 milhões de mortos. Voltando para o cinema, é claro que houve tentativas de se glamourizar o conflito em nome do patriotismo. Tomemos como exemplo inicial o personagem Rambo. O filme já conta com uma franquia de 5 filmes. O primeiro filme, lançado em 81, conta com uma certa densidade e espírito crítico que vale conferir. Mas se o primeiro é um filme voltado para as feridas internas da sociedade nos Estados Unidos, o segundo é para mostrar para o mundo a superioridade do soldado americano. O filme foi feito em 1985 e mesmo que tenha um discurso contra a burocracia militar do governo dos Estados Unidos, na verdade mostra um soldado veterano da Guerra do Vietnã que volta ao Vietnã depois de fim do conflito para tirar fotografias. Mas aí ele acaba resgatando prisioneiros de guerra e derrotando os exércitos sul-vietnamitas e russo, sozinho. A ideia é de que somente uma nação grandiosa como os Estados Unidos poderia produzir o soldado mais bem preparado do mundo, como é o caso do John Rambo, coisa que o inimigo soviético, mesmo que tente muito, não vai conseguir. Uma das marcas registradas no cinema hollywoodiano durante a Guerra Fria é que o inimigo soviético ele não é mostrado apenas como inimigo, ele é mostrado como alguém de falha de caráter, alguém que reúne todas as características ruins de uma pessoa. Mas também teve gente que procurou mostrar o outro lado da moeda. Nesse sentido, existem 2 filmes que mostram a guerra, retratam a guerra do Vietnã de forma mais realista. Eu estou falando de Apocalipse Now, de 79, e Platoon, de 86. Em 79, o Coppola lança Apocalipse Now. O filme escancara os horrores da guerra e os efeitos psicológicos que ela pode ter nas pessoas. Na mesma pegada realista, em 86 a gente tem Platoon, do Oliver Stone. O filme contrapõe de forma genial o patriotismo e idealismo de um lado e a carnificina, assassinato em massa e destruição do outro. O mesmo Oliver Stone, em 89, vai lançar um outro filme crítica em relação ao Vietnã, Nascido em 4 de Julho, estrelado pelo Tom Cruise. Se você gosta de filme de guerra, tanto Apocalipse Now quanto Platoon, você vai assistir 2 filmes antigos que retratam muito bem o realismo da guerra e a forma covarde e o racismo praticado inclusive pelas tropas americanas. Se você gosta de drama, Nascido em 4 de Julho é a pedida. Se você gosta de musical, o filme para você assistir com os amigos com muita pizza e pipoca é Hair. Filme lançado em 79 e mostra muito bem os desdobramentos da opinião pública frente à Guerra do Vietnã. Se você gosta de espionagem, Ponte dos Espiões, do Spielberg, é a sugestão. Bom, a Guerra Fria acabou em 91 com o desmantelamento da União Soviética, e o que prevaleceu foi o bloco capitalista do American Way of Life. Um filme que retrata muito bem o impacto
do fim do bloco soviético é um filme de 2003, alemão, chamado de Adeus Lenin. Mesmo depois com o fim da Guerra Fria, Hollywood ainda continua com o costume de produzir filmes que se empenham em nos lembrar como que nós somos privilegiados em fazer parte do mesmo sistema solar de uma nação tão grandiosa e tão benevolente e tão audaciosa e tão legal quanto os Estados Unidos. Se você tem um olhar um pouco mais atento, você já deve ter percebido que as produções de Hollywood têm sempre uma bandeira americana em algum lugar, tanto com o objetivo de exaltar quanto com o de criticar também, tá? Guerras recentes também têm sido utilizadas por Hollywood para trabalhar o patriotismo estadunidense. Um exemplo é o filme Sniper Americano, de 2014, dirigido por Clint Eastwood. O filme conta uma história de um personagem real que atuou na Guerra do Iraque. Guerra ao Terror, de 2008, da diretora Catherine Bigelow, tenta mostrar os vários pontos de vista possíveis acerca de uma guerra. Um acontecimento histórico utilizado até hoje para demonstrar a superioridade estadunidense é a Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter percebido que nos filmes de Hollywood, os Estados Unidos têm sido retratados como os principais responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista histórico, isso não se sustenta muito, porque hoje a historiografia já sabe que dificilmente os aliados sairiam vitoriosos se não fosse a combinação de pelo menos dois fatores: a resistência britânica e o Exército Vermelho Soviético. Um personagem do mundo dos quadrinhos que também foi utilizado no cinema é o Capitão América. O próprio uniforme dele é a bandeira americana. Mas o maior exemplo de narcisismo cinematográfico por parte dos Estados Unidos que você vai encontrar é a ficção científica do ano de 1996, chamada Independence Day. O enredo é o seguinte: os alienígenas invadem a Terra. Portanto, os países devem parar de guerrear contra si e unir forças contra o inimigo comum, que no caso são os ETs. Adivinha que país vai liderar o exército da humanidade inteira contra os alienígenas? Os Estados Unidos. Adivinha quem é o comandante que vai liderar esse exército pilotando um caça? É o presidente dos Estados Unidos, interpretado pelo Bill Pullman. E aí vem a cereja no bolo. Adivinha em que dia do calendário vai cair o dia da batalha final? 4 de julho, meus amigos. Daí o nome Independence Day. Esse é foda. Esse tem que ter estômago. Então, a Guerra Fria acabou em 91, mas o cinema ainda é instrumentalizado como arma política e ideológica também, tá? E você, achou que faltou alguma coisa no vídeo? Coloca aqui embaixo pra gente. Forte abraço.